Boa tarde. Hoje a gente vai estudar o texto dissertativo. O que é uma dissertação? Dissertação é uma exposição de ideias a respeito de determinado tema. Então, para escrever um texto dissertativo, você não vai contar uma história, nem vai descrever um objeto nem uma pessoa. Vai defender uma ideia, vai procurar um assunto, principalmente um assunto polêmico, e dar sua opinião. A linguagem empregada no texto dissertativo é a linguagem formal, é aquela linguagem respeitosa que não pode ter gírias e as palavras devem se encontrar de acordo com a gramática, o dicionário. Assim como todos os demais textos, o texto dissertativo ele tem uma sequência na organização das ideias. Ele tem início, meio e fim. E essas partes que organizam esse texto são chamadas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, é apresentada o quê? A ideia principal ou tese do texto. Então, aquilo que você vai falar mais importante no texto tem que estar na introdução. E depois vem o segundo parágrafo, que a partir do segundo parágrafo é apresentado o desenvolvimento do texto, que nesse desenvolvimento estão contidos os argumentos. Vão servir para quê esses argumentos? Para comprovar que o que você disse lá na introdução está correto. E quem for ler o texto concordar com você. Então você vai ter que utilizar argumentos que convençam o leitor de que você está correto. Os principais tipos de argumentos são exemplos, vai dar exemplos, citações, dados estatísticos, comparações e outros. Na conclusão, o que seria a conclusão? É o último parágrafo do texto, é o fechamento do texto. E nessa conclusão, o que é que acontece? É a parte final do texto, onde pode ser encontrado do tipo síntese ou proposta. Quando é que a conclusão é do tipo síntese? É quando ela reforça apenas a ideia principal, apresentando o resumo do que foi exposto. Ele volta lá ao início do texto e reafirma o que foi dito. E quando é que essa conclusão é do tipo proposta? Quando o escritor daquele texto apresenta sugestões para a resolução de um problema. Por exemplo, um texto dissertativo sobre a Covid-19. Como seria a organização desse texto? No primeiro parágrafo, você colocaria a problemática da doença, que é uma doença que está matando muitas pessoas. No desenvolvimento, você ia colocar argumentos, provas de que o que você disse estaria correto. Por exemplo, se você colocar um dado estatístico sobre o número de mortes, esse argumento é uma das comprovações que está correto o que você disse, lá no início do texto. E a conclusão, o que seria a conclusão? Você, num tipo de texto desse, que tem um assunto polêmico, um problema sério desse, o mais interessante é que você faça uma conclusão do tipo proposta. Você vai mostrar uma solução, uma intervenção para aquele problema. Vale salientar que essa tipologia textual é a utilizada no Enem e nos vestibulares.